E agora vamos para uma das partes mais divertidas do nosso treinamento. Vamos fazer cálculos, vamos entender um pouquinho de cálculo. Como calcular a margem de valor agregado ajustada. Tá? Então vou demonstrar aqui o cálculo para vocês, lembrando sempre que você, profissional da área fiscal tributária, que domina a instituição tributária, vai dominar a instituição tributária com muito empenho, com muita dedicação, fazendo cursos aqui pela Cefis, você tem que saber como calcular essa margem de valor agregado ajustada. Não fique dependendo de fórmulas de Excel, não fique dependendo de ferramentas. Entenda, até porque, uma vez que você sabe efetuar o cálculo, você vai fazer o papel de validador. De validador, que é tão importante hoje no mercado. Alguém que valide essas operações, que valide os parâmetros do sistema, as informações do sistema, os compiladores do sistema. Alguém que treine as máquinas para fazer esse tipo de cálculo, né? Então hoje nós temos o Machine Learning, que é justamente isso, o aprendizado da máquina. Então você vai aprender hoje a fazer o cálculo da MVA ajustada. Bom, estou aqui apresentando para vocês a fórmula. A fórmula vai assustar aqueles que não amam matemática, vão querer desistir num primeiro momento, não tem como escapar, mas eu estou aqui para auxiliá-los. Tá? A fórmula é essa esquisita aqui, né? MVA ajustada, e você tem 1 mais MVA ST original, vezes 1 menos alíquota interestadual, dividido por 1 menos alíquota interna. Menos 1 vezes 100, é tudo isso aqui. Bom, primeira coisa, pessoal, vamos recordar um pouquinho, vocês nem imaginavam que ao escolher esse curso de instituição tributária, nós teríamos que estudar um pouco de matemática, mas vamos estudar. Quais as dicas que eu dou aqui para você resolver essa equação? A gente vai fazer juntos. Primeiro, resolva os cálculos na seguinte ordem aqui que estão aparecendo. Primeiro os parênteses, depois os colchetes e depois as chaves. É uma resolução, aliás, a segunda regra para resolver esse problema. Primeiro você tem que focar nas multiplicações ou divisões, depois nas adições ou subtrações. E detalhe, na ordem que aparecer. Então, quando eu falo que você tem que resolver primeiro as multiplicações ou divisões, se a divisão aparecer primeiro, resolva primeiro a divisão. Se a multiplicação aparecer primeiro, resolva primeiro a multiplicação. A mesma questão da adição ou subtração, ok? Daqui a pouco nós vamos fazer um cálculo. Tá? Muito bem, base de cálculo da substituição tributária, o que eu tenho que considerar na base de cálculo da substituição tributária. Primeira coisa, acompanhe comigo aqui, preço praticado pelo sujeito passivo. Depois, é esse preço somado ao quê? Ao frete, ao carreto, ao seguro, aos impostos e outros encargos cobrados do adquirente. Então surgem muitas dúvidas aqui, por exemplo, quando eu sou uma indústria e eu tenho IPI, eu tenho cálculo do IPI sobre o meu produto. No cálculo da substituição tributária, eu tenho que considerar o IPI, tem que considerar o IPI no cálculo, da base de cálculo da substituição tributária. Por quê? Porque está aqui, isso aqui está na legislação, inclusive os impostos e qualquer outros encargos cobrados do adquirente. Tudo aquilo que você cobrar do seu adquirente vai entrar na base de cálculo da substituição tributária. No caso do IPI, nem precisaria ter impostos aqui, nem precisa se enquadrar dentro desse imposto. Por quê? O IPI influencia o valor total da nota, então você vai cobrar do adquirente também. Tá? Então, esse preço praticado, com todos esses custos, despesas que nós tratamos aqui, você chega num preço que eu chamo de preço total. Sobre esse preço total, você vai aplicar a margem de valor agregado, seja original, seja ajustada, ok? Lembrando que a ajustada somente se a carga tributária do destino for maior que a alíquota interestadual, a carga tributária interestadual. Quando você aplicar o preço total vezes a margem de valor agregado, você vai chegar na base de cálculo da substituição tributária. Viu como é fácil? Então, para ficar mais fácil ainda tem que ter o quê, pessoal? Exercício. Então se prepara que daqui a pouco nós vamos ter aí exercícios.